situação dos animais domésticos, digamos cães e gatos, em Bauru, está um caos, um horror, tá? Não é de hoje. Porém, a cada ano que passa, isso se agrava. O que nós vemos aqui em Bauru é as ONGs que são voluntárias fazendo a parte dele e o poder público praticamente pouco fazendo. São centenas de animais que nascem por dia, são centenas de animais que são abandonados por dia num perímetro limitado, no meio de gente. A situação de cães e gatos aqui em Bauru é triste, o abandono é grande, acho que ainda falta conscientização do povo em geral. Ela está implantada há 1 ano e ela trabalha notadamente os maiores ocorrências policiais aqui são aquelas voltadas a maus tratos a animais, né? Com a implantação da Delegacia do Meio Ambiente, a denúncia subiu muito. Nós tínhamos 41 ocorrências, né, em 2010, e esse número de 1 ano de ocorrências registradas, né, subiu para 123, um aumento de 200%. Isso sem contar aquelas denúncias anônimas que a pessoa pode fazer. A Naturivite foi fundada em outubro de 2002 pela iniciativa de 3 estudantes do curso de Biologia da Unesp de Bauru. O objetivo principal nosso é a esfera criminal, a esfera jurídica, é responsabilizar criminalmente o cidadão que agride, que maltrata, que abandona um animal. Nós fundamos a ONG em 2003 e oficialmente em 2004, né? Com o nome de Instituto Vida Digna. Foi um grupo de umas 10 a 15 pessoas, né? Variava muito a frequência. Então eu sou cuidadora de animais desde criança, tenho dó e acho que eles precisam da gente. Eu faço a minha parte. O primeiro desafio talvez seja lidar com a irresponsabilidade das pessoas em relação à posse responsável de um animal doméstico. Muitas das vezes a pessoa vê um cachorro ou um gato, ele acha bonitinho, ele acha engraçadinho, e ele acha uma belezinha e ele quer esse animal. Mas aí é que a gente fala, se você quer um animal, se você quer um gato, você tem que saber, você gosta de animal? Todos na sua família gostam? Você vai cuidar desse animal? Por exemplo, você não dá uma comida adequada, você não dá vacina, é maus tratos, você não está tratando adequadamente aquele animal. Então, por que você tem animal? Você não quer ter trabalho, você não quer gastar com veterinário, não tenha bicho. Então, a primeira observação que a gente faz é a própria pessoa saber se ele gosta do animal e se ele está preparado para cuidar desse animal. O segundo desafio é que não há um comprometimento das pessoas, digamos, da população, em relação a denunciar os maus tratos. Uma coisa assim que acontece com frequência em praticamente 100% dos casos é que o denunciante ele não quer se envolver. Ainda falta, né, a população se acostumar a denunciar mais e não ter medo. O que as pessoas fazem? Elas ligam para as ONGs e passam a denúncia de uma forma assim muito breve, muito rápida, sem nenhum tipo de dados corretos, muitas vezes nem o número da residência, o nome do cidadão. Então, assim, fica complicado fazermos alguma coisa correta porque ela não está colaborando. Às vezes o delegado ele tem um bom caso nas mãos, mas ele não consegue até o desfecho final porque ele não tem provas. Então ela acha que a ONG vai sair do seu local, vai pegar a viatura da ONG, tá? Os funcionários da ONG que são muito bem pagos
e vão atrás, né, da casa, vão ficar procurando, correndo lá o bairro inteiro, procurando o local onde fica a casa e tal, né? Tem o poder de polícia para chegar lá e já tirar do dono, e vai pôr esse bicho onde? Dentro da casa dela? Então, é uma situação assim complicada nesse sentido. Outro desafio é a falta de um local para abrigar esses animais resgatados de maus tratos. Não se tem uma política voltada para quando a delegacia constata um maus trato, que ela tem que aprender esse animal e um lugar para ela ficar. Se nós não contássemos com a colaboração das ONGs e de cidadão disposto a ficar com esse animal, a situação poderia ficar bastante complicada. Quer dizer, o poder público não está fazendo a parte dele da forma adequada. Eu acho assim que é obrigação da prefeitura. As ONGs fazem a parte dela até demais, porque não tem lugar. Vários segmentos na cidade acabam de alguma forma recolhendo animais, né? Por exemplo, algumas ONGs, alguns protetores independentes, simpatizantes, pessoas comuns da cidade que acabam fazendo esse trabalho também, por gostar muito de animais. Só que o que acontece? Essas pessoas já estão lotadas de animais, né? Nas suas casas, nos seus lares provisórios, estão lotadas. Eu não acho que as ONGs deveriam pegar os animais, né, e recolher e cuidar e ficar com eles eternamente como a gente tem feito, né? Que é um saco sem fundo. Você não consegue um limite, né? E você jamais vai ter espaço suficiente, nem muito menos pessoal para cuidar de tudo isso, e nem proporcionar uma vida adequada para esses animais. Você tem o desafio também de conscientizar as pessoas, no caso de que você está fazendo por um ser vivo. Você está alimentando, você está dando carinho, mas é um ser vivo. Então é um desafio grande. No meu caso, eu enfrento isso no meu condomínio. O que acontece? Apareceu gatos aqui e eu, por dó, comecei a alimentar, porque eles estavam maltratados, precisando de veterinário. Então o que eu fiz? Dei uma assistência para eles, mandei castrar e fui multada por isso. Fui multada por alimentar gatos. É lógico que isso eu não aceitei. Foi um caso judicial. Então eles se encaixaram na lei de animais comunitários. O que é o animal comunitário? Ele precisa ser castrado, precisa ter alguém, não dono, mas responsável por ele. No caso, eu sou responsável por eles. E precisam ser vacinados, vermifugados, e também tá tudo correto em relação a isso. Eu ganhei a causa porque se eu tivesse errado, eu tenho certeza que a juíza não ia dar causa para mim. Eu sempre comento assim, sobre a injustiça social que existe por trás do abandono animal, porque não são nem uma nem duas pessoas, são muitas pessoas no município que padecem desses problemas e ainda são julgadas, né? Julgadas e condenadas a maioria das vezes, o que é pior de tudo. Por falta de uma estrutura pública, essas pessoas são condenadas pela própria sociedade e pelo próprio poder público, sendo que é fácil você observar que não está correto. Tem solução. Qual é esta solução? O controle populacional dos animais domésticos, de cães e gatos. O poder público, a prefeitura, através do CCZ, é o primeiro que tem que fazer algo, a começar de uma campanha pública maciça de castração. O método seria a castração. É o meio que eu vejo para não solucionar, mas para amenizar o problema aqui de Bauru. Nós defendemos, por exemplo, uma castração, inclusive pelo poder público, né? Parar a produção de animais abandonados é primordial, é fundamental. Sem isso, você não vai conseguir solucionar nada durante muito tempo. Sempre gostei muito de animais. Quando era pequenininha, eu gostava de ler livro de biologia. Eu tinha um microscópio que eu tenho até hoje.
E era muito bacana, então eu descobri assim a vida, né, em coisas tão pequenas. E tudo aquilo me atraía muito, sempre gostei bastante. E agora, depois que os meus filhos, né, já estão independentes, cada um com a sua vida, e o meu marido é um anjo, né, então de repente eu falei, bom, agora deixa eu brincar um pouquinho, né, com alguma coisa que eu gosto de fazer, que é cuidar e zelar, mas de um número grande, né, quer dizer, ajudar as pessoas a fazerem isso de uma maneira melhor. Então, me dá esse direito de ter uma atividade assim, uma coisa que eu gosto de fazer e ao mesmo tempo ser útil, né, para a minha comunidade, para a humanidade, mas para os animais principalmente, né. Nem teria sentido o delegado do meio ambiente ele não gostar de animais. Sempre gostei de animais, né? E eu tenho... Minha residência não é grande, né? Razão, mas assim mesmo. Nós temos 2 cachorros, né? E um cachorro e uma cachorra. Tenho 2. Então nós não entendemos como o ser humano não possa gostar de animal. Eu acredito que ele é uma boa companhia para a pessoa. Nós temos várias histórias de cães, inclusive de ter salvado o dono, né? O animal é realmente ele tem tudo de bom, ele é muito grato, né, ao dono. Como pessoa, para mim, cuidar de um animal é como se fosse cuidar de um filho, né? É você tratar como um ser da sua família, que tem, que sonha, que tem as suas necessidades fisiológicas, que ronca, né? Que vai abanar o rabo quando você chega, quando você está triste ele também percebe que você está triste, ou seja, eu não vejo diferença nenhuma um animal de uma pessoa, né? Então eu acho assim, eu vou tentar resumir dessa forma: ter um animal, cuidar de um animal é como se fosse você estar cuidando de um filho, de um membro da sua família muito querido que você gosta muito. Então eu tenho 10 cães, né? Já tive 15 gatos, hoje eu tenho 2 gatas, tenho 2 coelhas, não tenho mais animais porque não dá, né, no momento. Eu escolhi cuidar de animais porque é um amor incondicional. É um amor que ele não te pede nada em troca e não tem explicação de um olhar de um animal para você quando você trata dele. É gratificante, é de coração, é tudo para mim, faz parte. Gostaria que pelo menos tivessem um pouquinho do amor que eu tenho por eles, a pessoa tivesse um pouquinho. Que eu vejo desse lado, não quero forçar ninguém a ver por esse lado, mas eu penso assim, que muita gente me pergunta por que você cuida de animal e não de uma criança ou de um ser humano. Porque é o seguinte, porque o ser humano, você faz muito favor para ele acaba esquecendo tudo que você fez. E o animal não. O animal você trata uma vez dele, você pode até acabar ficando bravo com ele, mas ele tá de volta para você, ele não esquece da vez que você tratou dele. Então, não tem explicação e no meu modo de ver, não tem comparação. Os animais, eles são diferentes, né, do ser humano, em algumas situações. Por exemplo, eles não falam, eles não têm voz ativa, eles não se defendem sozinhos. Eles precisam de alguém para estar fazendo algo por eles, defendendo-os, né? Então, eles precisam que eu faça alguma coisa por eles, que nós façamos alguma coisa por eles. Então, a gente precisa das pessoas que lutem por eles. Então, eu sou uma dessas pessoas, eu luto, tá? Até por uma formiga, eu procuro não pisar em cima da formiga, porque não há necessidade, né? Então, eu faço qualquer coisa por qualquer animal, não necessariamente por um cachorro ou por um gato, né? Que é o mais trivial que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, assim, eles não têm voz. Por isso, eu faço da minha voz a voz deles, certo?